pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E se não estiverem, eu tenho certeza absoluta que você vai ficar depois dessa partida, porque não somente é uma partida do Richard Rapport, que é um dos jogadores mais criativos da era moderna, né? Um jogador que é muito legal de assistir as partidas dele, mas é uma partida dele jogando contra Lenier Domingues. A partida foi jogada esses dias no Menorca Masters, enquanto todos os olhos estavam no torneio dos candidatos. Que se eu te falasse que é a partida jogada entre Paul Morphy, né, e Anderson em 1850, você acreditaria num piscar de olhos. Você não acredita que essa é uma partida jogada em 2026 se eu não te contar. Então, vamos a essa brilhante partida do Gambito Evans, xadrez romântico em 2026. Temos E4 por parte do Rapport, E5 por parte do Lenier, cavalinho F3 tocando o peão de E, cavalo C6 defende e bispo em C4 configura a abertura italiana. Aqui, o jogador de pretas tem duas opções principais, né? Cavalinho F6 e bispo C5. Cavalinho F6 é a defesa dos dois cavalos e bispo C5 é o que chamamos de gioco piano, que do italiano se traduz para algo como o jogo calmo. Por que o jogo calmo? Porque pretas não estão ameaçando nada, né? O jogo normalmente aqui é um jogo apenas de desenvolvimento, brancas podem jogar C3, D3, fazer o rock, e normalmente isso vai levar a uma posição onde muitos lances são jogados sem nenhuma troca de peça, basicamente os dois somente manobrando. Só que Rapport vai assegurar-se que Lenier Domingues não vai ter o jogo calmo que ele queria, pois ele joga o absolutamente maravilhoso Gambito Evans. Eu amo essa abertura, é uma das aberturas mais legais do xadrez. Todas as partidas que vem do Gambito Evans são incríveis. E peão na casa de B4, para o jogador que tá começando agora a aprender sobre xadrez, pode parecer um lance completamente, né, vamos colocar assim, sem lógica nenhuma. Por que você tá entregando ali o peão de B? A razão pela qual você entrega o peão de B é que depois de bispo por B4, você joga peão em C3. Peão em C3 é um lance multipropósito. Ele prepara você para jogar peão em D4, que é um lance excelente, contestando o centro do jogador de pretas. Ele libera a saída da dama para a casa de B3 e sem o peão de B é mais fácil de você jogar lances como bispo em A3, que são lances de desenvolvimento, por exemplo, que vão atrapalhar muito o rock do adversário, né? O Gambito Evans é um gambito que pode ser recusado com bispo em B6, de vez em quando as pessoas jogam. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Para! Então, bispo por B4 é jogado pelo Lenier, vem C3 por parte do Rapport, e aqui muita coisa pode ser jogado, principalmente bispo A5, bispo E7 e até bispo D6, né? Só bispo C5 que a galera não joga mesmo, porque o D4 que as brancas já querem jogar vem com tempo no bispo. Mas bispo em A5 é a ideia principal. O objetivo de você jogar bispo em A5, teoricamente, é para você desencorajar o jogador de brancas a jogar peão na casa de D4, já que o peão de C vai ficar cravado, e você, na verdade, quer remanejar o bispo para a casa de B6, onde ele vai jogar muito bem, e onde vão ter algumas ideias aí que são recursos defensivos das pretas. D4 é jogado de qualquer forma, é a linha principal, é um segundo sacrifício de peão, e a ideia de você jogar peão em D4 tão rápido é você desalojar esse peão da casa de E5 e você evitar cavalo em F6. Então, se o jogador de pretas aceita o gambito do peão, você faz o rock, gambitando um terceiro peão. Mas, por exemplo, a posição resultante é uma posição onde ele não tem mais um peão em E5, então ele já não pode mais jogar, por exemplo, cavalo em F6 sem você chutar o cavalo. Ele não pode jogar dama em F6 sem você chutar a dama, né? Então, aqui esse é um segundo sacrifício que nem sempre você aceita, e Lenier Domingues não aceita o segundo peão, ele joga peão em D6 e o Rapport joga dama B3, uma das ideias principais do gambito, ameaçando o peão da casa de F7. Já estamos em uma posição de lance único para o jogador de pretas. Acredite ou não, aqui a ameaça a F7 só pode ser defendida de uma maneira, porque o Gambito Evans não tem uma única ameaça, né? A ameaça F7 é uma das ameaças que o jogador de brancas está criando na posição do jogador de pretas. E a única maneira de você defender é jogando dama em... Onde que você colocaria essa dama, hein? Veja se você acerta. D7 é único. Por quê? Porque o dama D7 defende ambas ameaças. A dama, na mesma diagonal do bispo, evita um golpe tático que é peão em D5, chutando o cavalo, e depois que esse cavalo se movimenta para alguma casa, por exemplo, a ideia de dama em A4 cheque. Você vê, se a dama estiver na mesma diagonal do bispo, você pode jogar C6,
a dama defende o bispo. Se a dama sair dessa diagonal, então vamos imaginar aqui, por exemplo, D6, dama B3 e você joga dama E7. Imediatamente D5. E depois o dama cheque ganha o bispo nessa posição. Então não é dama E7, não é dama em F6, é dama D7. O único lance para o Lenier Domingues. Vem o roque por parte das brancas e bispo em B6 é o recurso defensivo que o jogador de pretas precisa conhecer caso ele esteja jogando contra o Gambito Evans. Bispo B6 é um recurso defensivo que vem com ganho de tempo, não porque tá ameaçando o peão de D4, né? O jogador de pretas não tá nem um pouco se importando com o peão na casa de D4, né? O jogador de pretas, ele tá muito mais interessado em finalizar o desenvolvimento dele, em fazer o roque dele, em aliviar um pouco da pressão de ataque que as brancas estão criando. A verdadeira razão pela qual esse lance vem com tempo é porque gera a ameaça de cavalo A5, que ganha o bispo de C4. Então, as brancas precisam jogar cavalo D2 para defender o bispo, ou o bispo B5 para evitar. Qualquer um dos dois, o jogador de pretas estaria mais ou menos confortável com o resultado, mas vem cavalo em D2, cavalo em A5 ameaçando o bispo, dama C2, cavalo por C4 e cavalo por C4. Chegamos aqui em uma posição teórica, você vê que todos os lances foram mais ou menos forçados, então quase todos os jogos dessa linha vão acabar nessa posição, porque são lances únicos aí que o jogador de pretas tem que fazer para sobreviver, e o Lenier Domingues está mais uma vez em uma posição de lance único. Você vê, o Gambito Evans é uma linha muito forçada, e essa posição já foi alcançada algumas vezes em partidas de mestre, e o lance, né, para as pretas é um pouco difícil, mas leva a um jogo igual. Parece que as brancas têm uma ameaça gigantesca sobre o peão de E, e tem mesmo, mas a única ideia correta para o jogador de pretas é deixar esse peão cair. O lance é dama C6, com o tempo no cavalo, forçando troca de peça e perdendo o peão de E. Então depois de cavalo por bispo, o peão toma, né? Você tomaria com o peão de A, claro, peão toma, cavalo por peão, o material está igual, mas boa parte da pressão foi aliviada. O jogador de pretas tem acesso a dama A4, ofertando uma troca de damas, e ameaçando o peão de E. E claro, mesmo que você mantenha a dama no tabuleiro, cavalinho F6 vem com tempo no peão, você vê? Torre 1 defende, roque, e o jogador de pretas meio que resolveu tudo por aqui, né? Essa posição já foi jogada algumas vezes, é uma posição teórica conhecida, o jogo tá bastante igual, já saímos da posição de gambito porque o jogador de pretas devolveu o material, mas Lenier Domingues não joga dama C6, ele não conhecia, ele joga o lance que vai tentar ser guloso e ficar com todos os peãozinhos, peão em F6. Esse lance é terrível, porque apesar de apoiar o centro, quando você movimenta o peão de F, né, tem várias consequências negativas. Você abre a diagonal para cima do seu rei, você tira a casa mais natural de desenvolvimento do cavalo, mas eu imagino que ele jogou F6 também para jogar dama em F7, que é a ideia. Ele quer pressionar o cavalo com dama na casa de F7, para poder desenvolver o bispo, para poder fazer roque grande, né? O Lenier Domingues não é um jogador que vai simplesmente ignorar os princípios, ele só tá achando aí uma solução criativa para o problema do desenvolvimento. O problema é que ele tá jogando contra Richard Rapport, não é um jogador que tende a perdoar esse tipo de ideia, então já vem A4 com tempo no bispo. A ameaça, claro, é A5 ganhando a peça. Então tá meio que forçando o jogador de preto a jogar A6 e aí já vai haver aí todo o enfraquecimento da estrutura de peões. Lenier joga dama F7, com tempo no cavalo, essencialmente propondo uma troca das peças. E o Rapport diz, não, muito obrigado, dama D3, eu defendo meu cavalo, vai liberando aqui uma casinha para o seu bispo sair, peão em A6 e quem de nós, nessa posição, não jogaria cavalo dama bispo, né? Levante a mão se você é um dos jogadores aí que jogaria de maneira instantânea. Se você de fato levantou a mão aí sozinho na tua casa, estou preocupado com você e ao mesmo tempo admirado pela sua dedicação à arte nobre do xadrez, mas Rapport certamente não é um desses jogadores. Richard Rapport tá aqui para jogar uma imortal, né? Ele joga o lindíssimo bispo A3, que lance maravilhoso, né? Domingues aqui certamente vê a ameaça, só que, apesar de ver a ameaça, não tem muito o que você fazer, porque são muitas ameaças. A ameaça de cavalo por B6 aqui seria também uma ameaça de ficar completamente ganho posicionalmente, né? Você até pode, por exemplo, voltar a dama para D7 para defender D6, mas aí cavalo por B6, peão toma e você fica posicionalmente morto no jogo, certo? Por exemplo, dama D7, cavalo por B6, peão toma. Com esses peões fracos, tem uma ideia de você manobrar o cavalo para cá, cavalo D2 para jogar cavalo C4. E, por exemplo, um lance como peão na casa de B5, apesar de parecer
que evita alguma coisa, por conta da coluna A não evita nada, né? Daria pra gente fazer isso para gerar pressão ao longo da coluna A. E aí, posicionalmente, o jogador de pretas está completamente desmoralizado. E que ameaça é essa da qual eu estou falando, né? Lenier joga bispo A7 e Richard Rapport vai estourar um dos primeiros lances brilhantes dessa partida. É isso mesmo, primeiros lances brilhantes, porque essa é uma partida de vários sacrifícios brilhantes, né? Bispo por D6. Que lance maravilhoso! Já restabelece a igualdade material, destruindo completamente aqui a segurança de rei de Lenier Domingues. É claro, se você captura esse bispo, você está instantaneamente perdendo a dama. Portanto, Lenier joga bispo G4, desenvolve preparando para fazer o rock, fala, tira esse bispo daqui que eu vou rocar. E Richard Rapport vai jogar um lance. Não, sem brincadeira, é um lance assim de uma criatividade. É um espetáculo que o Rapport joga. Ele joga torre B1, deixa o bispo aqui, deixa o adversário rocar, e aí parece de fato que você vai ter que tirar o bispo daqui. E o Lenier roca, só que agora as brancas jogam e ganham. Então esse é o momento que eu quero que você pense de verdade como que o jogador de brancas vai completamente massacrar as pretas aqui. Não adianta ver o primeiro lance, você tem que ver a sequência inteira. E, cara, é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Uma partida de outro mundo. Como eu falei, parece jogo do Paul Morphy, parece partida do Anderson, né? O xadrez romântico não morreu. Ainda estamos na era do xadrez romântico em 2026. Eu espero, meus amigos, que você tenha sido capaz de ver o maravilhoso. Nossa, isso daqui é uma coisa brilhante. Torre por B7 que joga o Richard Rapport. E não tem o que fazer, né? Ele tá evitando o peão toma bispo, quer dizer, é uma maneira certeza de evitar peão toma bispo, crava o peão a dama, com tempo no bispo. Então você só tem aqui duas ideias, né? Ou você, sei lá, joga bispo B6 e aí vai vir o sacrifício pra cima do bispo, ou você aceita a torre. Qual é o problema de aceitar a torre? O problema de aceitar a torre, que é o que foi jogado na partida, é que vem cavalo cheque. E agora, o rei não tem uma boa casa pra ir. Porque estamos aqui com uma rede de checkmate com a torre vindo para B1. Se o rei permanece, por exemplo, na coluna B, vai vir torre B1 cheque. Então, os dois únicos lances que têm alguma lógica são rei C8 e rei A8. E os dois vão perder para a mesma coisa. Os dois perdem para dama por A6. A ideia, por exemplo, de rei A8 é dama por A6 e vamos jogar mate, né? Dama na casa de B7 é, claro, checkmate. Mesmo que você se defenda de maneira primitiva com torre B8, vem dama cheque, torre B7 e dama por B7 checkmate. Então, não tem nenhuma maneira de parar o mate, né? A máquina já calcula mate em 5. Você pode tentar atrasar, mas o dama cheque, né? É um recurso aqui muito forte que vai te forçar a jogar rei B8, torre B1 cheque, ou defender de dama e levar mate. De qualquer forma, você tá levando checkmate forçado aqui. Então, torre por B7, você vê que já foi um cálculo de mate em 5, né? Rei toma cavalo cheque, como a gente comentou. Rei B8 não tem lógica, rei A8 também não. Então, rei C8 tenta o Domingues. Vem dama por A6, a mesma ideia, o mesmo recurso. Rei D7. E agora, de maneira muito elegante, o Rapport finaliza a partida, né? E dama C6 funciona, mas é o último sacrifício brilhante desse jogo, né? Bispo toma C7. E aqui o Domingues abandona a posição com apenas 20 lances, meus amigos. Por que abandonou bispo C7 aqui, né? Parece que se você tomar, você perde a dama, né? Ah, toma, leva dama por bispo e dama toma dama. E de fato ganha. Mas se você tomar, dama C6, na verdade, é ainda mais forte porque leva a mate forçado. É o mesmo mate que a gente já viu. Rei B8, torre B1 cheque. E vai ser mate na casa de B7, não importa o que aconteça. Então, se você não tomar, que escolha você tem, né? Você vai deixar a torre cair? Você vai jogar rei E8 e bispo toma torre simplesmente ganhando? Acho que seria uma maneira de jogar, mas obviamente as brancas estão completamente ganhas na posição e por consequência nós tivemos o abandono. Se você gostou desse vídeo, se ele te acrescentou em alguma coisa, deixa o like, se inscreve aí no canal, estamos tentando chegar aos 150 mil inscritos e eu vou dar um recadinho rápido, caso você tenha interesse em comprar um tabuleiro de xadrez, relógio de xadrez, jogo de peça, ou caso você tenha interesse também em comprar livros para que você possa estudar xadrez, caso você queira levar o jogo um pouco mais a sério, caso você queira, por exemplo, a coleção dos meus grandes predecessores, do Garry Kasparov, que vai contando a história de cada campeão mundial, analisando os jogos deles, ou caso você seja um jogador mais iniciante, queira
Aprender o básico da estratégia com o meu sistema do Nisovid são todas leituras obrigatórias para todo mundo que quer melhorar no xadrez. Tudo isso você encontra na aba Produtos aqui do canal, na lojinha do canal, e você ainda apoia muito o meu trabalho. Eu fico muito feliz pela atenção que você me deu até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!